Será que Deus ainda faz milagres? Será que Deus ainda opera milagres? Começando bem o seu dia de hoje, terça-feira, vai ser uma edição muito, mas muito especial mesmo, porque eu vou poder abrir o meu coração para falar para vocês sobre milagre dentro da nossa casa, da nossa família, que foi realmente uma marca incontestável de que Deus, nos dias de hoje, ainda opera milagres. A Bíblia vai dizer lá em Isaías capítulo 41, versículo 13, o seguinte: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Por que essa é uma edição tão especial? Ontem, dia 4 de maio, meu neto Dudu completou 2 anos de vida. E quando eu digo para vocês que ele é um milagre, eu não estou usando uma figura de linguagem, não. Estou declarando uma verdade, foi comprovado pela medicina e comprovado também pela palavra de Deus. Então eu queria falar com você hoje sobre a mão de Deus, porque tem momentos na vida da gente que a gente não consegue dar um passo sequer, e é exatamente nesse momento que o Senhor estende a mão dele e diz assim: não temas, eu te seguro e te tomo pela tua mão direita. Talvez muita gente não saiba, mas hoje eu estou compartilhando isso. O meu neto, ele nasceu com uma condição muito rara, chamada incontinência pigmentar. Você pode pesquisar isso na internet e você vai descobrir. Essa incontinência pigmentar também é conhecida como síndrome de Bloch-Sulzberger. É um nome bem complicado. Eu queria só rapidamente explicar o que significa essa síndrome, né? Porque quando a gente compreende a batalha, a gente também compreende a grandeza do milagre. Então, essa incontinência pigmentar é uma doença genética raríssima ligada ao cromossomo X, ou seja, ela afeta principalmente a pele, os olhos, os dentes e o sistema nervoso da criança intrauterinamente, já no útero da mãe. É uma condição quase que exclusiva de meninas. Guarde isso. Por quê? Porque nos meninos essa mutação genética costuma ser incompatível com a vida. Ou seja, quando é um menino que desenvolve essa síndrome, ele não costuma sobreviver. E às vezes quando nasce, por poucas horas já vai a óbito. Essa é que é a verdade. Eu estou contando para vocês a verdade. Pode pesquisar à vontade isso nos quadros de internet que você vai acabar achando o que eu estou te dizendo. E eu coloquei: a maioria dos meninos conhecidos, ou concebidos, perdão, com essa alteração não sobrevive à gestação ou ao nascimento. Por isso, quando o menino nasce vivo com essa síndrome, a medicina já considera por si só um caso extraordinariamente raro. E a tendência desse menino, quando ele nasce, é não durar muito tempo, é morrer logo, né? Primeiras horas de vida. Pois bem, o meu neto nasceu vivo, nasceu respirando, nasceu chorando, nasceu com força, nasceu com o peso normal de todo menino, mas a história não para por aí não. A verdade é que a Damares não sabia, Douglas não sabia, os pais, né? Eu não sabia, ninguém sabia que o Dudu tinha essa síndrome, ninguém sabia. Mas alguns dias depois que ele foi para casa, surgiu no braço dele, eu acho que o Léo vai passar aí, o braço esquerdo dele, tem foto, tem vídeo, uma forma bolhosa no braço esquerdo dele nasceu. E aí a Damares com o Douglas levaram o Dudu para ver o que era isso no médico, né? Acho que era uma médica, não sei, enfim, num hospital. E aí, quando foi feita a verificação, veio essa notícia: olha, ele está com um quadro gravíssimo dessa síndrome, né, de incontinência pigmentar, vou ter que fazer uma biópsia. Imagina, fazer uma biópsia no recém-nascido, né? E aí a Damares mandou mensagem para mim, contando o que estava acontecendo. E eu confesso para vocês, com todo o coração,
né? Aquele coração de avô, né? Tomou conta do coração de profeta, né? Muita gente não, foi lá e declarou. A verdade é que eu chorei muito na presença de Deus, porque a notícia era gravíssima. A gente corre para pesquisar, e quando a gente corre para pesquisar, tem essa informação. E aí falamos sobre buscar uma segunda opinião. Temos que buscar uma segunda opinião. E essa segunda opinião foi buscada. Uma médica conhecida da família, muito conhecida, já fez procedimentos tanto na minha esposa quanto na Damares, enfim, na família toda. E quando o Dudu foi levado para essa segunda opinião, essa médica examinou o Dudu, olhou para o braço dele e virou para Damares e para o Douglas, né, e fez uma pergunta que mudou todo o tom da conversa, todo o tema da consulta. Ela perguntou para a Damares e para o Douglas se eles acreditavam em milagres. E a Damares, juntando toda a força que ela tinha com o Douglas, disse, eu creio no milagre, nós cremos no milagre. E a médica disse, pois bem, vocês estão diante de um milagre. E contou para Damares tudo isso que eu já falei. É raríssimo isso aí acontecer com meninos, e quando acontece com meninos, já no ventre, ele costuma ir a óbito, morrer no ventre, e quando nasce, a sobrevida é muito mínima, né? E é nesse ponto que a gente volta para Isaías 41:13, que volta com toda a força, né? Que ele diz, eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Nós estávamos diante de uma realidade assustadora, né? E ele te dá uma palavra, não temas, eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita, eu estou com você. Repare só nesse verbo, ele não diz assim, eu vou te ajudar algum dia. Ele te diz, eu te tomo agora, presente, imediato, pessoal. Deus agindo agora. Deus segurando você pela mão direita, a mão da força, a mão que age, a mão que trabalha, dizendo, não tenham medo, eu ajudo vocês. Eu me lembro que a Damares disse que a médica falou, não, compra só uma pomadinha e passa, e daqui a uns 3 dias isso vai sumir, porque o milagre já foi operado. E realmente foi um milagre. 2, 3 dias depois, sumiu aquela forma bolhosa e ficou uma pequena marquinha, sabe? Ela sumiu, na verdade ela sumiu. Às vezes quando dá um sol, aparece uma pequena diferença na tonalidade da pele. E eu acho que Deus só de vez em quando permite que aquela tonalidade apareça, né? Aquela diferença de tonalidade, para dizer, eu marquei a vida do Dudu com um milagre, né? Marquei ele com a minha mão poderosa, marquei ele dizendo, eu estou com você, Damares, eu estou com você, Douglas. Eu me lembro que quando veio a notícia para mim, o nome dele é Eduardo, né? Eu falei, poxa, Senhor, é um neto que o Senhor está me dando, que o Douglas e a Damares resolveram dedicar, né, o nome para me abençoar, para posteridade, como um legado de reconhecimento e honra para mim. Senhor, ajuda esse voo aqui, nessa dor, nesse desespero de ver essa situação. E eu penso que a mesma mão que carregou o universo também segurou a vida do meu neto. Sabe por que eu falo isso? Porque eu sei que o Dudu foi tecido lá no ventre da Damares pelas mãos poderosas de Deus, como diz o Salmo 139. Cada fibra, cada nervo, os ossos, a pele, os olhos, foram todos vistos por Deus e foram feitos por Deus, pela mão de Deus, quando ele ainda estava no ventre da Damares. E eu diria para você aqui hoje, que está enfrentando uma batalha muito grande talvez da saúde, talvez você precise de um milagre, talvez você tenha recebido um diagnóstico, talvez a sua situação não seja uma doença rara na vida de um neto, talvez seja um diagnóstico seu sobre a sua vida, talvez você tenha um filho que está no leito do hospital e alguém desenganou, né? Como desenganaram a irmã Vilma Cleia. Talvez você tenha um filho numa condição vegetativa, e eu não sei qual é a condição,
mas eu sei que o mesmo Deus que colocou a mão sobre a vida do meu neto também tem a mão e o braço estendido sobre você para te abençoar. Talvez alguém tenha dito para você que essa dívida que você contraiu não tem mais saída, eu não sei. Talvez alguém tenha dito que você já era porque você perdeu o controle, talvez seja o medo, eu não sei, mas eu só sei de uma coisa. Eu sei que a mão de Deus está dizendo, ou que a boca de Deus está dizendo que a mão de Deus não está encolhida para não te socorrer. Pelo contrário, Deus está com a mão dele estendida para te socorrer. Se você estender a mão para Deus, ele vai te socorrer. Demonstre como eu demonstrei toda a minha humanidade, todo o meu desespero, mas também toda a minha esperança de que Deus estaria agindo na vida do Dudu. E Deus agiu. E mesmo que ele não tivesse agido da forma que nós desejávamos ou desejássemos naquela época, eu sei que Deus estaria no mais perfeito e absoluto controle de todas as coisas. Eu terminaria dizendo para você o seguinte: não temas. Deus está dizendo para você hoje, porque Ele te ajuda. Não é uma promessa vazia, é uma declaração. Se eu sustento o universo, quanto mais eu não sustento a sua vida no meio dessa guerra, dessa situação que você está passando. Quanto mais eu não vou sustentar você, eu não vou segurar você pela minha mão direita, eu vou te tomar no meio dessa batalha e vou estar com você. E assim como o Eduardo, meu neto, é a prova viva de que essa promessa de Deus é real. Ele agora tem 2 anos, você deve estar vendo aí imagens, pequenos vídeos do Dudu saltando, celebrando ontem, 4 de maio, 2 anos de vida, sorrindo, abraçando, ele é super carinhoso. Dudu hoje está pisando numa terra que a medicina diria que ele nunca conseguiria pisar. E eu digo para você, em nome de Jesus, que você vai viver dias ainda que você nunca pensaria poder viver. Sabe por quê? Quando Deus segura a sua mão, nenhum diagnóstico, nenhum prognóstico, nenhuma declaração tem a última palavra. Só Deus tem a última palavra sobre a sua vida. E eu agradeço tanto a Deus por esse dia precioso e especial que nós como família vivemos ontem, na segunda-feira, onde o Dudu completou, no dia 4 de maio, 2 anos de vida. Ele é um milagre vivo, tangível, real. Mas sabe de uma coisa? O maior de todos os milagres é aquele que acontece dentro do seu coração quando Jesus passa a habitar na sua vida. Que Deus abençoe você. Se você está passando por um momento super difícil, por um prognóstico improvável, por um impossível, Deus, em nome de Jesus, entre na sua vida e você perceba que com Ele não haverá impossíveis. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta terminando esse programa de hoje do Começando Bem o Seu Dia. Começando bem o seu dia de hoje, terça-feira, está terminando. Graças a Deus eu consegui segurar mais as emoções. Meu neto, Dudu, o vô te ama demais, demais, demais. Logo, logo, em nome de Jesus, se Deus permitir, o vô vai estar te pegando no braço durante o tempo de férias. Mas eu queria dizer para você que talvez não tenha tido essa oportunidade, de que sempre há esperança para o ferido. O bálsamo de Deus, o bálsamo de Gileade, o Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu coração, sobre a sua família, sobre toda essa situação pela qual você está passando. Nós voltamos amanhã, quarta-feira, com o quadro Família em Sintonia, mas eu queria me despedir dizendo para você não deixar de comentar alguma coisa sobre esse programa de hoje, tanto no nosso canal do YouTube, quanto no nosso canal do TikTok. Mande uma mensagem para a gente. Vai ser uma honra poder falar com você, como foi uma honra poder ter compartilhado com você de que Deus ainda
faz milagres até hoje. Deus te abençoe. Um beijo no coração.